'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Shalom, shalom, shalom a todos. Bom, venho trazer uma palavra para você, para o seu coração. Vim trazer uma mensagem, uma revelação da palavra do Eterno, que pela sua bondade e misericórdia, sua Rachem, Ele tem nos dado, Ele tem nos abençoado. Baruch Hashem. Bom, as Escrituras sempre nos ensinam acerca da questão de rasgar as suas vestes, de chorar, de se prantear. Inclusive é um costume judaico e não só judaico, mas também do povo semita, de rasgar as vestes, chorar, de mostrar humilhação, desespero, pranto, cinzas, enfim. Em Vaikra, Levítico 23:10 diz assim: aquele que é Kohen Hagadol, sumo sacerdote, entre os seus irmãos, cuja cabeça foi derramado óleo da unção e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará a sua vestidura. Vou explicar esse contexto aqui. As demais pessoas no reino de Israel, ao ter um filho morto, perder uma pessoa, um ente querido, um amigo querido, poderia chorar, poderia rasgar as suas vestes em sinal de desespero, de pranto, de luto, e podia chorar a morte daquela pessoa. Agora, já vai subindo a classe espiritual, quando chegamos aos levitas e propriamente dito aos Kohanim, aos sacerdotes, ao sacerdote comum poderia apenas chorar pelo seu parente mais próximo, aquele de primeiro grau, aquele da sua própria família, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, seu pai, a sua mãe. Mas o Kohen Hagadol, mas o sumo sacerdote, não poderia chorar nem mesmo a morte do seu parente de primeiro grau, nem descobrir a sua cabeça tirando o turbante, a fim de se desesperar por aquela morte. E o contexto aqui de Vaikra, Levítico 23, está dizendo que se uma filha de um Kohen Hagadol profanar o ministério do pai, ela seria queimada viva, e ele não poderia nem sequer prantear, chorar a morte da sua filha, porque aquele que era a representação divina na terra não poderia, em protesto a Hashem, se rebelar, se amargurar, se prantear. Ele estaria, a meu raciocínio, emitindo uma mensagem subliminar indiretamente para o povo de Israel, que ele ficou abalado, ele ficou triste, ele ficou talvez até injustiçado com aquele ato daquela sua parenta mais próxima. Agora, nós temos nas Escrituras sempre o Eterno nos revelando coisas nos 4 níveis, que chamamos de pardes no hebraico, né? O primeiro nível é a Pshat, né? O nível literal. E literalmente o Eterno falou muitas e diversas formas diferentes, muitas vezes diversas formas diferentes, que Yeshua HaMashiach é o seu filho, é o próprio ungido enviado da sua parte para a humanidade. Então ele fala isso explicitamente no decorrer de todas as Escrituras. Agora, se nós avançarmos, o segundo nível, que nós temos
remes, né, que é o segundo nível de interpretação das escrituras, aquele nível figurativo. Temos também o que nós chamamos de drachá, quando fazemos midrashim, hermenêuticas de textos para entender uma revelação. Nós vamos ver aqui, o último é o sod, é o oculto, onde nós usamos a guimatria, as codificações, muitas vezes para chegar numa revelação. Eu queria ensinar algo rapidamente aqui, para que você não caia em argumentações de muitos que se dizem roshim aí na internet. Eles querem te passar um conceito dizendo, isso aqui está no sod, no último, está no quarto nível, querendo te passar uma mensagem diferente que o primeiro nível, o Peshat te passa. Os 4 níveis, nós estamos falando de níveis e não de revelações distintas, de contradições. O primeiro nível, aliás, todos os 3 últimos níveis têm que falar da mesma forma do primeiro. Aquilo que a Torá fala de forma rasa, os outros níveis vêm confirmando aquilo. Então não caia na falácia de que uma pessoa quer te colocar uma visão, te empurrar uma visão e usar a sua carência de informação dizendo, mas isso aqui você não entende porque essa revelação está no 4º nível. Se a revelação está no 4º nível, ela tem que estar de alguma forma no primeiro também. Então nós estamos falando de níveis e não de visões distintas, ok? Então eu vou passar aqui para você de forma muito sucinta, muito breve, essa revelação, né? O Eterno, quando ele testifica de forma simples e de uma segunda forma que Yeshua é o seu filho. Se você for para o livro, por exemplo, de Matitiahu 27:51, diz assim, eis que, retratando a morte do Mashiach, o momento da sua execução, eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. Foi um evento que aconteceu, um possível eclipse, aconteceu uma testificação que o Eterno estava fazendo ali no momento da morte do Mashiach. E o véu do santuário se rasgou em 2. Depois eu vou entrar um pouquinho nesse detalhe. De alto a baixo a terra tremeu, as pedras se fenderam. Agora vamos para o segundo testemunho de Marcos 15:37. Mas Yeshua, dando um grande brado, expirou. Então o véu do Beit Hamikdash, do santuário, se rasgou em 2, de alto a baixo. Ora, o centurião, o chefe de 100 soldados romanos, que estava de frente dele, vendo-o assim expirar, diz, verdadeiramente este homem era Ben Elohá, filho de Elohá. Lucas também falou sobre isso no 23:42, então disse, Yeshua, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui o malfeitor, né, pedindo para Yeshua lembrar dele ao entrar no reino. Aqui está nessas Bíblias comuns e mal traduzidas. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, como se Yeshua tivesse ido para o paraíso naquele 6º Yom. Não é verdade? Sendo que 3 dias depois, quando ele ressuscita, ele diz a Miriam, não me detém, não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. Como ele poderia prometer que ele estaria no paraíso, no Gan Eden, naquele dia, se 3 dias depois ele disse que ainda não tinha se apresentado sequer ao Eterno de Israel? Não é verdade? Então há uma contradição aqui, é porque o hebraico não existem muitas palavras de ligações, não existem muitas vírgulas, não tem essa complexidade que a língua nossa portuguesa tem. Então, esse versículo 43 de Lucas 23 te dá uma margem até para o espiritismo. Ao invés de você crer na ressurreição, de voltar a ter vida, você é induzido aqui a crer erroneamente na vida após a morte. Ok? Então, o que Yeshua falou de fato no original, em verdade te digo hoje, e fez uma profecia, estarás comigo no paraíso. Quando ele voltar e dar o galardão a todas as pessoas, que ele, né, tanto para bons como para maus.
Então, ele disse, ele não falou, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo hoje, estou te falando agora, neste momento, estarás comigo no paraíso. Não quero me ater nisso, né? Mas fica aí já um pouco da explicação. E rasgou, e já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurecera. E rasgou-se ao meio o véu do santuário, mais um testemunho. E Yeshua, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego meu ruach, meu espírito, minha vida, né? E havendo dito isso, expirou. Quando o centurião viu o que acontecera, deu kevod a Hashem, dizendo, na verdade, este homem era tzadik, justo. E todas as multidões que presenciaram este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Agora, aqui está mais uma prova que a Brit Hadashah é um livro totalmente com espírito judaico. Você percebe que a essência da Brit Hadashah não é romana, como estão dizendo por aí, é judaico. Porque se você não conhecer Torá, você não entende. Porque é que somente nesse momento o centurião entendeu que Yeshua era Ben Elohá, filho do Elohá vivo. Por que a multidão saiu batendo no peito? Se você não sabe, o Gólgota era no alto. Era no alto. Então eles tiveram o panorama de tudo o que aconteceu na terra de Israel naquele momento. Na terra de Israel não, perdão, ali em Jerusalém, ali no Monte Moriá, em tudo ali em volta dos montes do Eterno, que é chamado de os meus montes, que é Sion, né? Os montes em Sião. Então, porque, segundo o que está descrito no livro de Matitiarro, de Marcos, este homem falou, este verdadeiramente era filho de Hashem. Por quê? Porque se você não conhecer a Torá, se você não conhecer a base, você não entende a Brit Hadashah. Lembra que eu comecei essa explicação ensinando sobre Levítico 23, sobre se prantear pelo seu filho, o Eterno. Ele não tem lágrimas físicas, ele não tem vestes físicas. As lágrimas de Hashem foram a chuva que caiu, o pranto de Hashem, da testificação que Yeshua é seu filho, foi o trovão, foram os raios, foi a escuridão, o Eterno fechando seus olhos, porque o Eterno não tem um corpo físico. O Eterno, ele rasgou as suas vestes, pranteando, dizendo, este é meu filho, eu estou chorando pelo meu filho, inocente. Quando o Eterno fala que o Kohen Hagadol, por ser representante do Eterno, não podia chorar pela sua filha, porque neste contexto ela tinha profanado o ministério do Pai. Mas aqui, Yeshua é totalmente inocente, morre por mim e por você. Então aqui o Eterno rasga as suas vestes simbólicas, que é o véu do templo. Templo este onde manifestava Kevod do Eterno, como na sua inauguração, quando Shilomo levanta a casa de Hashem, e ali estava a arca sagrada. Tinha um véu que fazia separação. Aqui tem muitas conotações, como o Eterno separa, tira essa separação e nos faz ter acesso direto ao Eterno. Por isso que depois da morte de Yeshua foi varrida o ministério físico levítico do sacerdócio, porque Yeshua se tornou o verdadeiro sumo sacerdote.
Por isso, meus amados, o Eterno aqui ele dá uma testificação. E aquele centurião, por conhecer Torá, por viver naquela época, ele entendeu que o Eterno estava de alguma forma não, de uma forma bem explícita, testificando, testemunhando que Yeshua HaMashiach é o seu filho. E ele estava chorando pelo seu filho. Ok? Chorando pelo teu filho. Então, se temos um testemunho literal, temos um testemunho simbólico e temos outros que não me compete neste vídeo abordar. O Eterno testificando de todas as formas que Yeshua é o seu filho. Então não adianta homens terrestres dizerem o contrário do que o Eterno Todo-Poderoso tem dito. E aqui está uma judaicidade da Brit Hadashah. Só quem conhece Torá conseguirá entender o que está codificado aqui no terceiro nível de interpretação da Torá. Ok? Gostaria de encerrar para não ficar comprido. Já passei a revelação que o Eterno rasgou as suas vestes. E o véu do templo não era um véu, não era um pano fino. Ele era espesso. Homem algum, vários homens não conseguiriam rasgar aquele véu. Mas o poder do Eterno assim o fez para a nossa salvação. Então nós temos o testemunho do Eterno. O Eterno rasgando as suas vestes simbólicas, dizendo: é meu filho. Nós temos toda uma judaicidade da Brit Hadashah. Ah, Moshe, mas esse texto não serve para apresentar para ex-messiânicos. Eu não estou gravando para eles, eu estou gravando para você. Tá certo? Porque para eles, você pode pegar qualquer prova do mundo. Eles não querem mais. Eles querem viver assim. E por que diz que aquele que não tem o filho não tem o pai? Não tem o pai. O que tem aqui de mau testemunho, mau caratismo, de pessoas que eu conheci, que serviam Mashiach e que apostataram, tá? Não é brincadeira não. Você olha para a vida dessas pessoas, já é uma pregação para você. Isso não serve para mim. Porque alguns que não vou dizer esses, não vou dizer nem mau caratismo, alguns até vieram a descrever no próprio Hashem depois, né? Pessoas boas que negaram o filho e que depois acabaram negando o pai também, porque quem não tem o filho não pode ter o pai, e quem tem o pai recebe o seu filho. Então, Baruch Hashem, o Eterno testificando, rasgando as suas vestes simbólicas, que é o véu do templo de Israel, chorando em lágrimas de chuva, fechando seus olhos em trevas, né, enquanto era dia, se agitando com os tremores, os terremotos que houveram. Este é o nosso maior testemunho. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe e guarde a vida de todos vocês.